Olá, hoje eu trago pra vocês os melhores e piores episódios de O Incrível Mundo de Gumball. E como vocês já sabem, primeiro vai ser os bons e depois os ruins. E as pessoas que deram a sugestão vão estar na descrição. Chega de enrolação e vamos! 10. O controle remoto. Nesse episódio, a família Watterson está determinada a assistir cada um programa diferente e o programa é 8 horas da noite. Aí então eles ficam competindo por um controle remoto e até mesmo a Anaís bola um plano para enganar a família inteira e assim assistir o programa da Daisy, por assim dizer. Então, é um episódio muito bom, eu adorava esse episódio quando era criança, já assisti várias vezes. É um episódio que também me faz ficar alucinado de como a Anaís pode ser, mesmo uma criança de 4 anos, ser mais inteligente que a sua família inteira. 9. A busca. Em A Busca, o Gumball e o Darwin perdem a Daisy, que é a bonequinha, a burrinha da Anaís. Aí ela para nas mãos da Tina, que é um dinossauro Rex. Aí então, durante a noite, eles tentam bolar um plano para recuperar a Daisy. E no final, a Tina revela que ela queria a Daisy por causa que ela ajuda ela a dormir, por conta que o lugar que a Tina mora é literalmente um ferro velho e é muito assustador naquele lugar. E no final a Anaís dá a Daisy pra Tina. É um episódio muito legal, ele tem uma trama muito boa. Eu adorava esse episódio quando era criança, um episódio que sinceramente me faz bastante também. É um episódio muito bom. 8. As palavras. Em As Palavras, o Gumball ensina o Darwin a dizer tudo que ele pensa e tudo que incomoda ele, só que o problema é que isso sai pela culatra, porque o Darwin não cala a boca e fala verdades inadequadas e que até machucam as pessoas. Aí então, o Gumball e o Darwin acabam batalhando no final, uma batalha bem estilo Street Fighter mesmo, e no final tudo se resolve. É um episódio muito bom, muito bem escrito, eu adorava essa batalha deles que eles fazem. É um episódio também bem legal e, sério, é muito bom. 7. A casca. Em A Casca, a casca da Penny acaba quebrando, já que ela tem, né, uma casca de amendoim. Aí então, quando a casca dela se quebra por completo, ela revela o seu corpo de fada. Só que ela não fica feliz com essa forma do corpo que ela tem. Ela começa a se transformar em várias coisas, mas no final o Gumball ele fala pra ela que ela tem que se aceitar como ela é e tudo se resolve. É um episódio muito bom, muito incrível, sério, tem uma boa lição, sério, um episódio que eu também gostava bastante, sério, um episódio muito incrível e o Gumball ele foi um personagem muito bom. 6. A Banana. Em A Banana, o Gumball acha que o João Banana, ele mastigou sua caneta, aí ele tenta se vingar de uma certa forma, aí então acaba que o João Banana ele passa por outras situações em que é a vez meio que do Darwin se vingar dele por causa que ele estragou o dever de casa do Darwin e tudo mais, mas no final eles acabam se resolvendo no final das contas e descobrem que na verdade era o Gumball que mastigou a própria caneta dele, que assim, ele mastiga sua própria caneta. Então, é um episódio que eu até gostava quando era criança, eu até achava bem bacana, né, se aprofunda num personagem, e é até um episódio, de certa forma, até que bem escrito. 5. O Natal. Em Um Natal, a família Watterson acaba atropelando o Papai Noel em uma véspera de Natal, aí então eles tentam ajudá-lo. Só que a Nicole, ela fica falando que não é o Papai Noel, até porque ela conta para as crianças que Papai Noel não existe e que ela esperou a vida inteira para que o Papai Noel pudesse dar seu presente. Só que no final, o Papai Noel ele volta na sua forma normal de Papai Noel e ajuda o Gumball e o Ricardo a passarem por um caos todo que houve com o trenó do Papai Noel, e no final é revelado que a Nicole não recebeu o presente porque ela mandou as cartas pro Polo Sul, sendo que o Papai Noel mora no Polo Norte. Aí no final ela recebe seu presente, que é uns bonequinhos da sua família, e no final todo mundo pode comemorar o Natal. É um episódio muito bom, que eu simplesmente achei incrível, e até meio triste aquela música do Natal cancelado, mas tudo acaba bem. 4. O Bigode. Nesse episódio, Gumball e Darwin estão cansados de de ficarem com as responsabilidades assim, de criança, né, de ter que ir pra escola e tudo mais, e não poderem fazer determinadas coisas, mas então eles veem uma estrela cadente e fazem pedido pra ela para que eles se tornem adultos, aí então eles de repente se tornam adultos e tentam viver a vida do modo que eles gostariam e até arrumar um emprego, só que como eles não se tornaram adultos muito cedo, eles não sabem fazer as coisas direito, aí no final eles
descobrem que a Anaís ficou que nem eles, assim, com pelos como eles ficaram, assim, e também, né, com uma voz de homem e tudo mais. Só que aí então é descoberto que na verdade é porque o Ricardo, ele havia misturado o cereal deles com um suplemento de força masculina que o Ricardo havia comprado para que ele pudesse ficar mais bonito, assim, parecer mais jovem. Só que no final eles falam que ele não precisa daquilo tudo e eles amam ele do jeito que ele é. Aí diz que o efeito passa depois de uma semana e tudo termina com eles lá no parque se divertindo. Então, é um episódio muito bom, muito bem escrito, passa uma boa lição que aproveite quando você é criança, porque quando você for adulto, você vai passar por um monte de coisa. E é um episódio muito bom. 3. Os vídeos. Nesse episódio, Gumball e Darwin exploram o computador deles e ficam vendo vários vídeos engraçados de coisas aleatórias, de seus amigos e até do próprio pai deles. Ficam vendo várias coisas, no resumo, no geral. Então, é um episódio assim, que é bem legal, bem engraçado, adota um estilo bem diferente e dá pra se entreter bastante. Engraçado que no final eles acabam envelhecidos. É um episódio bem legal. 2. As escolhas. Em As Escolhas, Nicole para pra pensar sobre as escolhas que ela tem tomado na sua vida para chegar nessa situação agora que ela tá com sua família e pensando que ela poderia ter mudado alguma coisa. Aí o episódio mostra como que ela formou sua vida com sua família até chegar onde eles estão agora e a Nicole pensa que ela na verdade não mudaria nada. Então, é um episódio muito bom, muito lindo, bem emocionante, mostra direito a história da família, mostra como ela se formou. É sinceramente um episódio muito bom, muito incrível. 1. A varinha mágica. Nesse episódio, Gumball e Darwin, eles encontram uma varinha mágica de plástico na caixa de cereal e tentam realizar desejos com ela, só que ela não funciona. Só que o Ricardo, ele acredita nessa varinha mágica, aí então ele decide realizar seus desejos e como a varinha mágica de fato não funciona, Gumball e Darwin tentam realizar os desejos dele, isso claro, sem que ele perceba. É um episódio muito legal, assim, ele tem uma história muito boa, é um episódio muito engraçado também, já dei muita risada com ele, e sério, esse episódio é muito bom. Menções honrosas: o trabalho, o capacete, a fita e o vácuo. Agora vamos falar dos episódios que são ruins. 10. O vestido. Nesse episódio, o Ricardo ele acaba encolhendo as roupas do Gumball e as roupas restantes ficam nas máquinas. Aí então o Gumball, pra ele não ir pelado pra escola, ele resolve vestir o vestido de casamento da sua mãe pra não magoar o Ricardo. Só que então, todo mundo confunde o Gumball com uma garota e ele tem esse, tipo, um dia incrível, já que todo mundo faz as coisas pra ele, ele recebe tudo de bom. Só que o problema é que o Darwin acaba se apaixonando pela suposta nova aluna e o Gumball dá um jeito de resolver isso. Ok, qual o problema desse episódio? O problema desse episódio é que, sério, eu não consigo entender como é que eu gostava desse episódio quando era criança. Porque só porque o Gumball ele tá de vestido, o pessoal não reconhece ele como sendo o Gumball, e sim como uma garota. E pior ainda é quando o Darwin se apaixona por ele. E pior ainda é quando, assim, o Gumball, quando ele para pra pensar, se o Darwin não descobrir que o Gumball não é uma mulher, eles vão ter filhos aí, é tudo um negócio muito estranho. E é por isso que esse episódio tá nessa lista. 9. O relógio. Em um relógio, o Ricardo ele conta a história de um relógio antigo pro Gumball que pertence à família ou algo assim. Aí então ele distribui o relógio pro Gumball. Só que o Gumball ele fica tipo achando que o relógio é inútil. Aí então ele dá pro Darwin e o Darwin dá pra um velhote que é o Marvin Finkelheimer ou algo assim. Aí então eles tentam recuperar o relógio. Só que o Ricardo fala: fala pro Marvin que ele pode ficar, não sei o que. Só que aí no final é relatado na televisão, se eu não me engano, que o relógio ele tem uma grande quantia de dinheiro e eles tentam competir pelo relógio, até mesmo vão pro parque e pegam uns carrinhos, só que no final eles saem dos carrinhos e os carrinhos eles se encostam. Aí quando o Darwin tem a ideia de pegar o relógio e dividir o dinheiro, do nada o relógio explode junto com os carrinhos. Ok, qual o problema desse episódio? É um episódio meio estranho e também meio sem graça, sabe? É um episódio mais sem graça do que estranho. 8. A mentira. Em A Mentira, todo mundo está triste pelo fato de ser domingo e não ter feriado no mês que eles estão. Então o Gumball ele conta uma mentira para alegrar todos, dizendo que vai ter um Natal bem estilo metal, sabe? Só que a senhorita Simi tenta provar que isso é uma mentira. Ok, qual o problema desse episódio? É um episódio bem sem graça, sabe? É um episódio bem sem graça.
7. O beijo. Em O Beijo, Gumball, Darwin e Anaís vão receber a visita de sua avó Jojo, que tem o hábito de beijar a bochecha deles. Só que por um descuido, Gumball é beijado na boca por sua avó e ele fica traumatizado e não consegue esquecer o beijo. Então o Darwin tenta ajudar o Gumball a passar por diversas provas para que ele possa esquecer o beijo. Só que o problema é que a vovó Jojo acaba cometendo novamente o erro de ter beijado o Gumball. Então, qual o problema desse episódio? É um episódio que desde criança eu achava um episódio muito estranho, até cheio de bizarrice também, algumas coisas são meio nojentas, sem falar que o episódio de fato é muito estranho. 6. O piquenique. Nesse episódio, a escola do Gumball, ela vai para uma excursão onde vão fazer um piquenique na floresta, só que o problema é que Gumball e Darwin não prestam atenção na explicação da senhorita Símio e eles acabam indo para a Floresta da Destruição, que é justamente o local que eles não deveriam ir, e Gumball e Darwin passam por várias coisas estranhas e ficam sofrendo com frio, famintos, e no final eles tentam resolver a situação, só que não dá muito certo. Então, qual é o problema desse episódio? O problema desse episódio é que, sério, o enredo eu não gostei muito. Gumball e Darwin são muito idiotas, dando uma de Patrick Estrela nesse episódio. E, sério, sem falar das criaturas que tem nesse episódio, sem falar que eles são torturados. 5. O robô. Em O Robô, o Boberto, que é um robô, ele quer se tornar um garoto de verdade e o Gumball tenta ajudá-lo. Só que o problema é que o Boberto ele acaba se espelhando no Gumball e ele rouba praticamente a vida inteira do Gumball e no final eles acabam batalhando. Então, qual é o problema desse episódio? É um episódio assim, bem esquecido pelos fãs, mas sinceramente, quando eu vi esse episódio quando era criança, eu senti uma certa raiva nesse episódio, porque sério, o Boberto ele rouba a vida do Gumball e o Gumball fica sofrendo. E por mais que o Gumball não seja fluxicheire, isso não é justo com ele. E sinceramente, eu até agradeço pelo fato desse episódio ser esquecido pela maioria. 4. O Aprendiz. Nesse episódio, Gumball tenta provar pro Sr. Fitzgerald que ele é um ótimo namorado pra Penny e que até poderia no futuro se casar com ela. Enfim, qual é o problema desse episódio? O problema desse episódio é o Gumball, porque, sério, o Gumball tá um personagem muito insuportável que não sai do... vive pegando no pé do Sr. Fitzgerald e é por isso que o episódio é ruim. 3. O Herói. Nesse episódio, Gumball e Darwin falam mal do Ricardo, porque ele é todo atrapalhado, burrão, faz burrada e tudo mais. Aí então a Nicole e a Anaís acabam maltratando o Gumball e o Darwin, falando que assim, eles não vão mais receber nada na mão e vão ter que se virar. E então, qual é o problema desse episódio? Então, o problema desse episódio é o fato que o Gumball e Darwin não são bons personagens e eles também acabam sofrendo. E o Ricardo também acaba ficando triste, acaba sofrendo por conta disso também, sem falar do final ser um tanto exagerado. É por isso que esse episódio é ruim. 2. A Intrometida. Nesse episódio, Nicole acha que Gumball precisa de atenção, aí com isso ela decide passar o dia inteiro com seu filho na escola, e só que ela finalmente ajuda o Gumball pra algo que preste no final. Então, qual o problema desse episódio? É um episódio muito vergonha alheia, sério. A Nicole, ela fica tratando o Gumball como se fosse um bebê, sério. Ela dá banho nele, assim, tudo à mão mesmo, como se ele fosse um bebê, tenta dar comida na boca dele e ainda bota ele pra arrotar. Sério, é um episódio muito ruim, sério. É um episódio que, sinceramente, me deu muita raiva da Nicole. Sério, eu vou falar pra vocês. A Nicole é uma das minhas personagens preferidas de Gumball, mas nesse episódio ela tá terrível. 1. A Maldição. Nesse episódio, o Gumball, ele está possuído por uma maré de azar terrível e ele tem seu dia inteiro arruinado na escola, onde ele tem suas roupas rasgadas, sofre bullying, fica de detenção, quase morre lá, depois quase morre tentando fugir e no final sobreviveu por sorte. Esse que é o problema do episódio. O Gumball, ele sofre do início ao fim, sério. Simplesmente o Gumball, ele sofre sem parar nesse episódio. Sério, tá simplesmente um episódio que só se foca no Gumball sofrendo. É por isso que é um episódio ruim. Menções honrosas: o abraço, os conselhos, o triângulo e a compreensão. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso tudo por hoje. Tchau!